Bom dia, meus queridos do sétimo. A gente vai ver grandezas. Então, como a gente tinha combinado como eu tinha combinado com vocês na nosso encontro de terça-feira, a gente vai falar um pouco sobre grandezas, tá? Grandeza eu tinha falado aí que é tudo aquilo que a gente pode medir, contar, a gente tem uma grandeza. A velocidade é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, tá certo? Alguns exemplos aí que veio na cabeça, deixa eu ver, o sistema monetário é uma grandeza, tá? Então vê, seguindo a página 285, 287 do livro, aí tem a definição de grandeza diretamente proporcional. E aí eu tinha falado que grandeza, quando ela é diretamente proporcional, quando a gente está fazendo a comparação entre duas grandezas, se as duas crescem, ou se as duas diminuem, é uma grandeza direta, tá? E aí a gente pegando o livro, tem uma definição mais formal aí, em azul, tá certo? E tem assim, duas grandezas são diretamente proporcionais quando dobrando uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica. E assim por diante, tá? Variando na mesma razão. Então elas são diretamente proporcionais, tá certo? Se eu tenho aí um veículo, eu tenho vamos supor, um exemplo aqui de direta. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. É um exemplo, a grandeza, né? Pode ser direta e inversa. E aí, um exemplo de direta. Imagina que a gente está fazendo uma viagem, certo? A gente vai do ponto A até o ponto B. Do ponto A, vou colocar aqui até um ponto B. E vamos supor que isso aqui é 1000 metros. E aí a gente tem um carrinho aqui. E para percorrer isso aqui, só falando aí a grosso modo aí, beleza? Ele vai do ponto A até o ponto B e tem uma distância de 1000 metros, tá? Então imagina aqui que ele consome aqui de gasolina, ele consome para fazer isso aqui, vamos supor, 3 litros. Pronto, 3 litros. Nessa primeira situação aí, ele vai consumir 3 litros. A partir do momento que a gente aumenta isso aqui, por exemplo, aí vamos supor que agora essa distância aqui seja de 2000 metros. Ele vai consumir essa gasolina aqui em 6 litros. Então se eu duplicar um, a outra também duplica e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é um exemplo de grandeza diretamente. Se aqui a gente percorrer mais metragem, mais uma distância maior, a gasolina vai ser o carro vai consumir mais gasolina. Isso aí é um exemplo de grandeza inversa, onde uma aumenta, a outra também aumenta, mas aí com um pequeno detalhe que está na segunda parte aí da página 287 em azul, que tem que ser na mesma razão, tá? A gente tem sempre essa constante de proporcionalidade aí, essa mesma razão, tá certo? Então, só repetindo aqui, ó, um carro, ele vai do ponto A até o ponto B, que é 1000 metros, e ele consome 3 litros de combustível aí, tá certo? Se por acaso ele for fazer uma distância maior, eu coloquei aqui 2000 metros, e aí ele vai precisar de 6 litros. Se por acaso ele fosse uma distância de 3000 metros, ele iria usar 9 litros, tá certo? Então, para que aí existe a razão de proporcionalidade e também, na medida que a gente vai aumentando a distância, o consumo de combustível vai aumentando, beleza? Isso aí é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. O mesmo exemplo aqui, a gente poderia utilizar para inverso, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, inverso. Na inversa, como assim? Aí vamos supor que para esse mesmo percurso aqui, deixa eu só apagar isso aqui, ó. No mesmo percurso aqui, ele está numa velocidade de 50 km por hora, tá certo? 50 km por hora, e aí ele leva um tempo de 1 hora, por exemplo, 1 hora. À medida que a gente vai aumentando a velocidade, o tempo cai. Então vamos supor que se eu aumento a velocidade aqui para uma velocidade 2,
para 100 quilômetros por hora, esse tempo 2 aqui, ó, ele vai cair pela metade, ou seja, ele vai levar, bora colocar aqui meia hora. Eu vou colocar minutos não, eu tinha colocado metade. Então 0,5 de horas, tá? Então o tempo vai cair pela metade. Beleza? Percebam que enquanto um aumenta, a outra diminui, mas também na mesma razão. Isso aí já está na parte de inversamente proporcional, na página 288. Então, no primeiro quadradinho aí azul, tem aí duas grandezas são inversamente proporcional quando, dobrando uma delas, a outra se reduz pela metade. Triplicando uma delas, a outra reduz a terça parte, tá? E aí, também na mesma razão. Quando duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá certo? E aí, meus queridos, para ficar bem mais claro, essa parte aqui, a gente vai fazer, vamos fazer aqui umas questões da página 290, que eu tinha comentado aqui, ó, página 290, questão 1, letra A. Então, vê, a tabela a seguir relaciona a produção. Então, a gente tem aí o tempo, a gente tem essa tabela aqui, ó, tempo. A gente tem essa tabela de tempo e produção. O tempo, a gente tem aqui 4 horas. E aí é produzido 600 peças, acho que é mais ou menos isso. E depois aqui a gente tem 10 horas com uma produção de 1.500 peças. Vamos fazer a leitura aqui para a gente ver letra A. Acompanha aí, meus queridos, porque para não ficar voando. Então, pessoal, questão 1. A tabela a seguir relaciona a produção em unidades de um produto com o tempo de funcionamento da máquina que produz. Então tá aqui a produção e o tempo que a máquina leva para produzir essa quantidade de unidades, tá? Então letra A. Quando o tempo passa de 4 horas para 10 horas, varia em que razão? Então vê só. Quando ela passa de 4 para 10, ele quer a razão aqui, ó, de 4 para 10. A gente simplificando aqui por 2, em cima e embaixo, ó, por 2, a gente vai ter 2/5. Não é isso? 4 dividido por 2 vai dar 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 2/5 é a nossa letra A. Na letra B, a gente já tem, ó, quando a produção passa de 600 unidades para 1.500 unidades, varia em que razão? De novo, ó, a razão aqui de 600 para 1.500, a gente cortando os zeros aqui, ó, esses dois zeros com esses dois zeros, é uma simplificação por 100. Vai ficar 6 sobre 15. E aí a gente simplificando aqui por 3 e simplificando aqui por 3, o numerador e o denominador. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Tá certo? E aí na letra C, a gente tem as razões obtidas nos itens A e B são iguais, inversas ou nenhuma delas. As razões são iguais, tá certo, meus queridos? A gente vê aqui, ó, que são iguais. Na letra A deu 2/5 e na letra B deu 2/5. E aí na letra D ele pergunta: a produção e o tempo de funcionamento dessa máquina são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou nenhuma delas. Meus queridos, como aqui são as razões foram iguais, elas são diretamente proporcionais, tá certo? Aqui a gente vai dizer que elas são diretamente. São proporcionais, tá? Na segunda questão, na Q2 aí, ó, a gente já tem uma tabelinha que é número de ganhadores, tá? Vou colocar aqui número que ganha, só pra gente ir, quantia que cada um recebe. Então, quantia. Aqui tem 2 ganhadores, aqui tem 6. Depois aqui a gente encontra 15 milhões. E
abaixo desses 15 a gente encontra 5 milhões. E aí, a leitura da segunda questão tem... esta tabela relaciona o número de ganhadores de um prêmio da loteria com a quantia que cada ganhador recebe. Então tá aqui, beleza? Observando a tabela, responda. Quando o número de ganhadores passa de 2 para 6, qual é a razão? Então, letra A, essa razão é 2 sobre 6, que a gente pode simplificar por 2 o numerador e por 2 o denominador, que dá 1/3. Tá certo? Na letra B, a gente tem quando a quantia de cada ganhador recebe varia de 15 milhões para 5 milhões, varia em que razão? Então, a razão aqui do outro, ó, 15 milhões por 5 milhões, tá? A gente pode simplificar aqui de duas formas. Eu vou simplificar da forma mais tradicional para vocês dar uma olhada. A gente pode dividir aqui por 5, tá? 15 dividido por 5 dá 3 e 5 dividido por 5 dá 1. Ou, se você observar aí, bem mais fácil, 15 dá para ser dividido por 5, que dá 3. Então, 3 eu posso colocar assim, ou eu posso fazer esse 1 desaparecer porque não influencia em nada, tá certo? E aí, a letra C tem a seguinte pergunta. As razões obtidas nos itens A e B são iguais, inversas a nenhuma delas. E aí a gente vê que é inversa, né? Inversa. Ou seja, 1/3, ele é diferente, ele é inverso de 3 sobre 1. Que é justamente aqui, ó, sobre 1. Certo? São inversos. E a letra D ele pergunta... Então, são inversamente proporcionais, tá? Essas razões. Então, percebam, meus queridos, a diferença de algo que é direto e algo que é inverso. Beleza? Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. Bora ver aqui a terceira questão. A terceira questão... Vou colocar aqui, terceira questão também... Tem uma tabelinha aí. A gente tem a área do pomar. Vou colocar só a parte área. A quantidade. Aí a área tem 15 mil metros quadrados. Embaixo tem 20 mil metros quadrados. A quantidade de fertilizante tem 30 kg e aqui tem 40 kg, ou seja, quilogramas, não é isso? E aí, deixa eu ver, letra A. Bora fazer aqui a leitura da terceira questão para a gente ver. Já finalizar essa página 290, vê só. A tabela relaciona a área de um pomar e a quantidade utilizada de um determinado fertilizante. Seja, são duas grandezas aí, ó, que é a área, tá, em metros quadrados, e a quantidade de um fertilizante em quilos, tá? E aí na letra A tem, quando a área passa de 15 mil para 20 mil, varia em que razão? Então essa área aqui, ó, ele quer a razão de 15 mil para 20 mil. Esses 3 zeros voam com esses 3 zeros. A gente tem 15 sobre 20, que dá para simplificar o numerador e o denominador por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Tá certo? Então, 3/4. É essa a razão. Pronto, finalizou. Letra B. Ele pergunta aí, ó. Quando a quantidade de fertilizante passa de 30 para 40, varia em que razão? Então, a razão do fertilizante vai ser de 30 para 40. Em que razão isso aí varia? Então, dividindo por 10 e dividindo por 10 dá 3/4. E aí, na letra C, ele pergunta: as razões obtidas nos itens A e B são iguais, inversas ou nenhuma delas? São iguais, né? Então, aqui são iguais. Beleza? Na letra D, ele pergunta: a quantidade de fertilizante e a área do pomar são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais.
ou nenhuma delas. Diretamente proporcionais, né? Isso, meus queridos. Aqui, ó, diretamente proporcional igual à letra questão 1. Beleza? Então a gente fez aí a página 290 só para ter uma ideia do que seria as grandezas, tá? Terça-feira, se tiver a nossa reunião lá, a gente comenta mais sobre essas 3 questões. E se der tempo a gente faz outras, que eu estou vendo aqui que são poucas questões que tem sobre grandezas inversa e diretamente proporcional. Tá faltando a questão 4 e 5, mas aí a gente vê o que faz. Beleza, meus queridos? Eu vou acabar aqui e até terça-feira.